Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os amigos do Facebook. Como prometido, estou aqui na sexta-feira, após o culto, lá na Igreja Rede Acolher, para fazer a live, né? Para fazermos aqui as pregações. O nosso intuito é a cada dia poder ministrar, né? A cada semana, pelo menos uma vez por semana, ministrar a palavra do Senhor aqui. E hoje nós temos aqui um fundo diferente, né? Diferenciado. Temos aqui o livro, né? O livro de esboços para a pregação, né? Que é esse daqui, onde eu estou tirando as pregações, as ministrações. São 62 mensagens, todas elas em formato de esboço, né? Para inspirar, ajudar os pregadores, pastores, todos aqueles que amam a palavra de Deus. É um livro de auxílio, aí, de apoio, é um livro didático para abençoar a Igreja de Deus. E hoje eu quero também fazer uma indicação, não só do meu livro, mas desse livro aqui, que é um livro de Cristologia. Né? O que é a Cristologia? É a doutrina de Cristo. A Cristologia, esse livro foi publicado pela editora Agnus, o autor é o Ezequias Soares. Um livro excelente, muito bom, e eu indico aí, eu já li ele, estou lendo, está até com a página marcadinha aqui, estou lendo, é um livro muito bom que fala sobre Jesus. Essa semana passada eu ministrei a palavra que falava sobre a gloriosa autoridade de Jesus, né? E hoje eu quero continuar falando dessa pessoa tão maravilhosa que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E o tema da mensagem de hoje é aceitando Jesus em todas as suas formas. Amém? Aceitando Jesus em todas as suas formas. Então, eu queria te convidar, se você tem aí uma Bíblia, abra comigo em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 ao 8, tá bom? Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por essa oportunidade de poder estar na tua presença, por poder vir aqui na internet, compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Compartilhar a tua palavra, compartilhar, Senhor, aquilo que traz vida ao ser humano, porque o nosso coração tem sede de Ti. Senhor, eu te peço que, através dessa mensagem, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Fala com cada um que está ouvindo, assistindo esse vídeo online, ao vivo, e também aqueles que vão ver esse vídeo posteriormente, Pai. Senhor, eu te peço a Tua bênção, Senhor. Fala conosco, fala com a Tua igreja. Eu, nesse momento, eu me escondo atrás da cruz e eu entrego a Ti, Senhor, todo o louvor e toda a glória. Fala conosco, Senhor, e abençoa. Que todo inimigo do Evangelho caia por terra e que a Tua bênção, que enriquece e não venha crescida de dores, seja sobre todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, aceitando Jesus em todas as suas formas, está na página 41, aqui do nosso livro livro de esboços para a pregação, e eu vou ler Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Você já deve ter entendido o tema dessa mensagem, né? O porquê que eu falei que nós precisamos aceitar, né? O tema de aceitar Jesus, aceitando Jesus em todas as suas
formas. Porque nesse texto aqui de Filipenses, essa palavra forma, ela aparece 3 vezes, né? Aparece aqui quando fala que Cristo sendo em forma de Deus, né? Depois ele fala tomando a forma de homem, e aí ele fala achado tomando a forma de servo e achado na forma de homem. Amém? Então, irmãos, há sentimentos e atitudes que todo cristão, né, deve cultivar. Né? Aqui o texto ele começa falando que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como assim? Sentimento que houve em Cristo Jesus. Né? O sentimento é algo de foro íntimo, né? Algo que acontece dentro da gente. Né? Os sentimentos, às vezes, eles são expressados através da alegria, através da tristeza, através do medo. Né? Às vezes, os sentimentos eles são exteriorizados, porém, é algo que acontece aqui dentro. E como eu posso experimentar e cultivar? Como que eu posso fazer com que haja em mim os mesmos sentimentos que houve também em Cristo? Tem alguns atributos, algumas características desse sentimento que houve em Cristo que nós encontramos na palavra de Deus e que nós devemos sim cultivar. O primeiro deles que eu encontro em Cristo é a humildade, né? Jesus ele foi uma pessoa humilde. Ele entendeu que humilhar-se era preciso. E o que é esse sentimento? Como cultivar a humildade? A humildade, irmãos, significa reconhecer que Deus sempre tem razão. Olha que interessante esse contexto, essa conceituação, né? Esse conceito sobre esse sentimento de humildade. Às vezes tem pessoas que acham que ser humilde é ser pobre, né? Nossa, aquela pessoa ela é muito humilde, né? Tipo, querendo se referir que ela tem poucas posses, né? Tem poucas condições financeiras. Quando na verdade, irmãos, eu entendo que a humildade significa reconhecer que Deus sempre tem razão. Se tudo está diante de Deus e nada absolutamente passa desapercebido aos olhos do Senhor, então, se está acontecendo algo em minha vida, seja ela boa, seja ela ruim, então eu tenho que entender que para que eu seja humilde diante de qualquer circunstância da minha vida, eu preciso entender que se está acontecendo é porque Deus assim permitiu. E se Deus permitiu, Ele tem razão. Né? Ele tem razão, simplesmente Ele tem razão. Tem muitas vezes que nós não entendemos. E quando nós abrimos mão do nosso direito de ter razão, então isso é uma característica da humildade. Olha o que está escrito em João capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Humilhar-se é a escola da renúncia. Aqui Jesus ele estava renunciando até mesmo o seu próprio direito de se alimentar, de suprir as suas necessidades físicas, humanas. Ele disse: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, é fazer a vontade de Deus. Nós precisamos aprender a escola da renúncia, renunciar à nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. E isso foi encontrado em Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi renunciou ao próprio desejo para fazer o desejo de Deus. Então nós temos aí uma mensagem, está aqui nesse livro, que se chama Renunciar ao Próprio Desejo, que em breve aí a gente vai estar ministrando também, tá? Em Mateus capítulo 26, versículo 39, a palavra do Senhor diz assim: e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então aqui Jesus, no momento da agonia do Getsemane, quando ele sabia que ele já ia ser preso, que a sua hora havia chegado,
A palavra do Senhor diz que ele orou por 3 vezes essa oração. Ele disse ao Senhor, dizendo ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Aí ele fala: mas todavia que seja feita a tua vontade e não a minha. Então Jesus, ele renunciou à sua vontade. Isso é a característica da humildade, né? O sentimento de ser humilde significa renunciar ao próprio desejo, dar razão a Deus, fazer a vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus seja contrária à minha própria vontade. Jesus não queria ir para a cruz, irmãos. Jesus ele não estava ali numa sessão de sadomasoquismo, dizendo: obrigado, Senhor, porque eu vou para a cruz sofrer. Não. Jesus ele sabia que aquele momento era chegado e a sua alma estava angustiada até a morte. Jesus ele foi obediente. Essa é uma outra característica de um sentimento que nasce dentro e que ele é externado para todas as atitudes que nós tomamos. Então, o segundo sentimento que precisamos cultivar é a obediência. Jesus ele suportou no seu corpo, na alma e no seu espírito. Corpo, alma e espírito. Nós somos seres tricotômicos, né? Temos esses 3 elementos que compõem a natureza humana: corpo, alma e espírito. E Jesus ele foi obediente e sofreu até a morte, padecendo, suportando no seu corpo, alma e espírito. Olha o que diz acerca do sofrimento no corpo, da obediência no corpo. Isaías capítulo 53, versículo 5 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu gosto muito dessa expressão que Isaías usa, falando que ele foi moído, ele foi esmagado, ele foi triturado, ele foi prensado como uma ovelha, como uma uva que é pisada no lagar. Jesus ele padeceu no corpo todo o sofrimento para que eu e você pudesse ter vida. E aí aqui ele associa, aqui em Isaías, ele associa que essa obediência que Jesus teve acerca do seu sofrimento no corpo trouxe o que a nós? A saúde. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Olha que interessante. Isso é uma verdade bíblica que nós precisamos tomar posse das curas através da cruz. Se você precisa de uma cura, irmão, vai aos pés da cruz, porque lá você vai encontrar, porque ele foi esmagado no seu corpo, ele foi moído por causa de você e por causa de mim. Jesus ele padeceu e suportou na sua alma uma aflição tamanha que eu e você talvez não suportaria. Olha o que está escrito em João, capítulo 12, versículo 27. Agora a minha alma está perturbada. Olha o que Jesus disse, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas foi para esta hora que eu vim ao mundo. Foi para isto que eu vim a esta hora. Jesus estava com a sua alma angustiada, perturbada até a morte, né? Lucas, né, o médico, ele reporta o momento ali antes do Getsemane, ali no Getsemane, o momento da angústia de Cristo, que era tão terrível essa angústia, essa aflição de alma. A minha alma está perturbada, que Jesus ele suava gotas de sangue, e essas gotas de sangue, elas escorriam e pingavam até o chão. De tamanha era a aflição de alma. A minha alma está perturbada. Tem algumas versões que dizem a minha alma está angustiada até a morte. Né? E aí ele fala, mas o que direi eu? Pai, livra-me desta hora. Quantas vezes eu e você, nós pedimos para o Senhor nos livrar das horas de angústia, das horas de aflição, mas Jesus disse não. Eu não vou pedir para que Deus me livre desta hora, porque foi para esta hora que eu vim ao mundo. Ele foi corajoso, ele foi valente,
para cumprir o propósito. E você tem cumprido o propósito que Deus tem na sua vida? Você tem cumprido o chamado, ainda que isso cause ansiedade, angústia, temor, medo? Irmão, nós precisamos cultivar esses sentimentos, a obediência até a alma, mesmo que a sua alma esteja em angústia. E no espírito, né? Ele suportou no espírito, porque em Mateus 27:46, a palavra do Senhor diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento de trevas, Jesus estava separado do Pai. Naquele momento em que o meu pecado e o seu pecado foi lançado sobre ele, veio sobre ele, a Bíblia diz que o sol se escureceu, houve trevas e Jesus ele clamou, dizendo: Senhor, por que me abandonaste? Ali Jesus ele estava sentindo a maior aflição de espírito que ele nunca tinha experimentado, porque ele nunca tinha se afastado do Pai. O Pai nunca tinha se afastado dele. Ele dizia: o Pai e eu somos um, mas neste momento, neste exato momento, quando ele recebe todo o pecado, as trevas inundam o Espírito de Cristo e ele grita, clama em aramaico: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Este sentimento de obediência levou Jesus a suportar a maior aflição que ele podia suportar, que é a ausência de Deus, ainda que momentânea. Ali naquele momento, ali ele foi... esteve só, ele suportou essa solidão espiritual. E o terceiro, a compaixão. Outro sentimento que que nós precisamos cultivar é um sentimento de compaixão. É um dos mais nobres sentimentos, que é consequência de um amor verdadeiro. O amor produz compaixão. Em João 11:35, esse versículo é muito interessante. Se o Glauco estiver assistindo esse vídeo ou assistir posteriormente, ele vai se lembrar. Uma vez nós falamos sobre ele. João 11:35, o versículo diz assim: Jesus chorou. Simplesmente isso, Jesus chorou. Então, quando nós lemos que Jesus chorou, isso mostra o sentimento de compaixão. Nesse caso de João 11:35, ele se referia a Lázaro, né? Lázaro ali, ele havia morrido e Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar, porque ele disse: Pai, eu agradeço por não ter estado aqui, porque eu sei que agora tudo que eu pedi o Senhor vai me atender. E aí ele diz: eu oro para que eles que estão aqui creiam que tu me enviaste. E ali ele diz a palavra aqui no versículo 35 que ele chorou de compaixão daquelas mulheres, porque ele sentia a dor da Marta, da Maria, ele sentia aquela tristeza que aquelas mulheres estavam sentindo por ter perdido o irmão, né? E ali ele manifestou, Jesus, esse sentimento de compaixão. Em Lucas capítulo 7, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aqui é o texto que fala da viúva de Naim, que estava ali enterrando o seu único filho, e Jesus sente ali a compaixão daquela mulher e diz: não chore. Movendo-se de íntima compaixão, a Bíblia diz. Então, esse sentimento da compaixão, eu e você precisamos aprender a ter, desenvolver e cultivar esse sentimento. Mas, irmãos, eu ainda não cheguei no ponto principal que eu quero aqui com essa ministração, que é falar de aceitar Jesus em todas as suas formas. Aceitar Jesus em todas as suas formas nos leva o quê? A conhecer a multiforme sabedoria de Deus revelada na plenitude da natureza de Jesus Cristo, da natureza do Filho de Deus. Porque o texto ele é intrigante. Ele fala, vou ler mais uma vez, em Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo vou ler mais uma vez. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, aqui, irmãos, nós temos 3 formas que Jesus manifesta através desse texto. Primeiro, é a forma de homem. Eu quero falar nessa ordem. Então, a primeira forma de homem, a forma de servo e, por último, a forma de Deus. Então, primeira forma, ele foi achado na forma de homem. Irmãos, a palavra grega que é traduzida por forma aqui é a palavra shemati. O que significa que a tradução mais apropriada para essa palavra, em forma de homem, não deveria ser forma propriamente dito, mas sim como uma figura, pois tem um sentido de algo mais como uma aparência. Isso quer dizer o quê? Que Jesus, mesmo sendo 100% homem, ele continuava sendo 100% Deus. Ele se esvaziou da sua divindade, tomando a forma de homem. Então aqui, a figura de homem, ele se fez como eu e como você. Ele decidiu ser como nós, sentir o que nós sentimos, experimentar as nossas angústias, experimentar as nossas dores, experimentar as nossas ansiedades, os nossos dilemas. Jesus, quando ele chega lá no templo, ele faz um chicote de cordas e ele começa a derrubar, virar as mesas dos banqueiros, ele começa a tacar o chicote lá e ele fica irado com aqueles homens pelo zelo que ele tinha na casa de Deus. Ele fala: não façam da casa do meu pai um covil de ladrões, um covil de salteadores. E ali nós entendemos que ele sim experimentou, por isso que ele conhece a sua estrutura, ele se lembra que nós somos pó. Por isso que a Bíblia não faz questão nenhuma de esconder ou de alguma maneira maquiar as fraquezas, as fragilidades do homem. Não, pelo contrário, o próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus, como eu citei agora há pouco, ele foi um homem que amava Deus, um homem escolhido por Deus, um rei, um sacerdote, um profeta de Deus. Davi errou feio. Davi mandou matar Urias. Davi adulterou com Batseba. Davi fez tantas coisas terríveis. Mas Deus em nenhum momento o desprezou. Deus em nenhum momento o rejeitou. Por quê? Porque ele se fez em forma de servo. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós, aleluia, como eu e como você, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Talvez você possa dizer para mim que eu não sei o que você está passando, e não sei mesmo. Talvez você possa falar que o seu pastor não sabe o que você está passando, e ele realmente não sabe mesmo. Mas Jesus conhece. Nós temos um sumo sacerdote, sim, que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi homem, irmão. Ele é 100% homem. Ele ressuscitou, ele foi achado na forma de homem. Você precisa aceitar o Jesus homem. Entender que é necessário, porque quando você entender que ele é bom, que ele te entende, ele te compreende, você então pode também se perdoar, pode também se compreender como sendo um ser humano, né, limitado, um ser humano pecador com uma natureza pecaminosa, tá certo? Então, achar Jesus, aceitar Jesus na forma de homem, depois, tomando a forma de servo.
Aqui a palavra forma é muito diferente da forma que nós temos aqui do homem. Da forma do homem é a shemate, né, a palavra grega. Aqui, em forma de servo, é a palavra morphen. Isso significa uma ação contínua. Ele vem da palavra metamorfose. Ele continua, né? É algo contínuo, é um gerúndio. Ele continua ainda tomando a forma de servo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso nós compreendermos que Jesus, sendo Deus, tendo todo o poder, adorado pelos anjos, ele se fez servo. Ele continua se fazendo servo. Morphen significa uma ação ainda em curso. Ele continua sendo servo. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Nós vemos Jesus ali lavando, né, os pés dos apóstolos ali na última ceia, em João capítulo 13, versículo 4 e 5, que ele diz assim: levantou-se da ceia e tirou as suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Então aqui, Jesus ele lavou os pés dos seus discípulos, e aí depois no versículo 12, João 13, 12, ele diz assim: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Irmãos, isso é muito lindo. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Quando ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse: não, Senhor, não vai lavar os meus pés. E ele disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala: não, então, Senhor, não me lave só os pés, lave também a cabeça, o corpo. Fala: não, vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado, mas é necessário que se lavem os pés. Irmãos, ali ele estava dando um exemplo de humildade, um exemplo de que o homem ele precisa olhar para Deus e servir ao seu irmão, servir ao seu próximo. Olhar para Jesus: eu sendo mestre e Senhor, eu fiz isso, então estou te dando um exemplo, vocês têm que fazer isso também. Não é que nós precisamos lá na igreja ficar lavando os pés uns dos outros, não é isso. Isso era próprio da época, porque quem lavava os pés era o empregado, era o servo do servo. Porque na Palestina eles não andavam com o Nike, com o All Star, que hoje eu e você usa, né? Eles usavam uma sandália de couro. Então aquela cidade empoeirada, aquelas pedras empoeiradas lá de Jerusalém, eles eram um costume do povo judeu ter o servo que lavava os pés dos seus senhores. E aqui Jesus, ele muda, Jesus ele embaralha, Jesus ele inverte, Jesus ele traz uma nova mensagem. Ele fala: olha, vocês precisam servir uns aos outros. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos. Como eu tenho falado, não estou aqui para vender livro, não. A gente faz aqui uma propaganda, um merchandise, mas não é para isso que nós estamos aqui ministrando a palavra, não. É para servir a igreja com uma palavra de Deus, com a palavra do Senhor Jesus, com o Evangelho, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E eu e você precisamos servir, sermos servos do Senhor Jesus. Amém? E terceiro e último lugar, ele fala: existindo em forma de Deus. Aqui a palavra grega é morfê, que significa um estado presente. Significa algo inerente, ou seja, ele é Deus. Jesus, ele é Deus. Em João capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí no versículo 14 ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Hoje o irmão Daniel, né, meu xará, meu cunhado,
ele pregou uma palavra muito linda sobre o amor e ele falou sobre o unigênito do Pai. Unigênito é a palavra grega monogenes, né? Que significa único gênero. Ele é o único, ele é uma versão única, ele é uma versão limitada. Não tem outra edição, ele é único em sua forma. Ele é Deus. Jesus, ele é o unigênito do Pai. E essa palavra, forma, morfê, significa algo inerente, é algo que está nele e ele é. Não tem como negar, ele é. Jesus é Deus. Então temos que aceitar Jesus na forma de homem, na forma de servo e também na forma de Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 e 11 diz assim: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e vi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E o que vês, escreves num livro, e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmírnia, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E no versículo 8 ele diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, essa palavra Todo-Poderoso, no grego é a palavra Pantocrator, que significa aquele que tem o controle sobre todas as coisas, o governador de tudo. Ele é o governador de tudo, ele é o Todo-Poderoso Deus, é a palavra equivalente ao El Shaddai, Pantocrator. Ele é Deus, Jesus, ele é Deus. Ele disse: Eu sou o princípio, o fim, eu sou o primeiro, o derradeiro, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou tudo, eu sou. Jesus, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Então, irmãos, aceite Jesus em todas as suas formas, aceite, descubra a perfeita forma do Senhor Jesus, porque ele sendo homem, se você aceitar Jesus na forma de homem, é saber que Cristo em tudo foi tentado e conhece a nossa estrutura, ele conhece a nossa fraqueza. Aceitar Jesus na forma de servo é seguir o seu exemplo. É o exemplo de aprender a servir ao invés de ser servido, preferir servir ao ser servido. E por último, aceitar Jesus na forma de Deus é crer que Cristo é o Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai, ele é o Pantocrator, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Amém? Irmãos, essa era a palavra que eu queria compartilhar, aceitando Jesus em todas as suas formas. Espero de todo o meu coração que essa mensagem tenha sido uma mensagem para edificar a sua vida, para edificar a sua história, para que você possa compreender que Jesus é muito mais do que uma figura religiosa. Jesus, ele precisa ser reconhecido, ser aceito na sua essência e na sua natureza. Amém? Eu quero agradecer a sua paciência, agradecer por você ter estado aqui, né, na nossa live, e que Deus te abençoe. Peço a Deus que possa pegar essa palavra e fazer morada no seu coração, tá bom? Fica na paz, um beijo, Deus abençoe em nome de Jesus.